Você faz uma colocação que me faz entender que tanto o espiritismo como os espíritas têm uma responsabilidade muito grande nesse concerto global. Será que nós estamos sendo chamados a honrar o nome do Consolador? Será que estamos sendo chamados a consolar os aflitos e os sobrecarregados? O Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, Geraldo? É exatamente isso, Sidney, porque o Chico dizia para nós, e todos nós sabemos que, como o Chico Xavier não teve um exemplo tão reto, uma vida de completa renúncia pela causa do Evangelho Redivivo, uma vida de completa dedicação à mediunidade consoladora com Jesus e o Espiritismo, e também uma vida com uma humanidade extraordinariamente valorosa, atendendo os aflitos e sobrecarregados que o procuravam, tanto do ponto de vista espiritual, social, emocional e até mesmo físico. Todos esses sobrecarregados e aflitos eram bem recebidos por Chico Xavier. A sua casa, os centros espíritas por onde ele passou, todos tinham porta aberta. Ele recebia todos com muito carinho. Quantas milhares de famílias foram consoladas pelas suas palavras, pelas suas mensagens, pelos seus esclarecimentos, pelas suas entrevistas, pelo seu carinho. Então, Chico era uma pessoa que ia para a periferia, que ele buscava onde estava o sofrimento para fazer minorar aquela dor. Então, nós temos que nos mirar neste exemplo de Chico Xavier. E certa Geraldo, vez ele me afirmou: pode falar. Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Olha só. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Geraldo, em 2011, se não me engano, em parceria com a doutora Marlene Nobre, você lançou um trabalho muito importante que se chamou Não Será em 2012. O que você quis dizer com esse trabalho, Geraldo? O trabalho, como você disse, é conjunto. Era meu e da doutora Marlene Nobre, de saudosa memória. Ela que dirigiu durante décadas a Folha Espírita de São Paulo, o Grupo Espírita Cair Barchutel, também da capital paulista, a creche, também sob a responsabilidade do grupo, ela que foi fundadora das associações médico-espíritas do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Brasil e até do exterior, levando, através dos congressos de medicina e espiritualidade no mundo inteiro, a palavra do Espiritismo e a mensagem de André Luiz, através de Chico Xavier, inspirando os médicos e as associações de médicos e psicólogos espíritas a estudarem esta obra. Então, a doutora Marlene, para nós, foi uma referência de grande relevância. E, na época, ela nos procurou um pouco antes disso, Sidney, era por volta de 2009. Nós nos aproximávamos, naquela ocasião, do centenário de Chico Xavier em 2010. Ele que havia nascido em 2 de abril de 1910. E ela, ficando lá aqui na minha casa em Belo Horizonte, de uma noite, ela falou comigo: Geraldinho, nós somos repositório de tantas revelações, de tantas conversas iluminadas com Chico Xavier, e nós guardamos essas conversas para nós. Mais recentemente, tanto o Dr. Bezerra quanto o Cair Barchutel me chamaram a atenção e falaram comigo: Marlene, isso não lhes pertence. O Chico revelou muita coisa a vocês que conviviam com ele na intimidade de Pedro Leopoldo e Uberaba,
para uma finalidade. Chegou a hora da revelação, chegou a hora de vocês botarem a boca no trombone, porque o mundo passará por grandes transformações. E aí ela me pediu, você principalmente, Geraldinho, que conversava longas horas com ele, nas madrugadas, e você tem essa responsabilidade de revelar o que ouviu. Então ela me convenceu a revelar, porque até então, quem era eu? Um jovem que não, com 20 e poucos anos ia falar o quê, não é? E ela me convenceu que isso tinha que se tornar público, como de fato foi tornado. Inicialmente, em 2010, começaram entrevistas que ela fez publicar na Folha Espírita de São Paulo, entrevistas mensais. Essas entrevistas reunidas formaram em agosto, no dia 5 de agosto de 2011, no livro Não Será em 2012, porque naquela ocasião falava-se que os maias haviam previsto o fim da Terra no dia 21 de dezembro de 2012. E a nossa intenção com esse título foi dizer que não havia fim de Terra, coisa alguma, que nós não iríamos passar pela destruição prevista pelos maias, mas que, ao contrário, nós estávamos num processo de transição planetária. Que este processo de transição planetária tinha as suas etapas, os seus degraus. E estávamos vivendo ainda o último degrau do velho mundo, que é esse período de 50 anos da data limite, segundo Chico Xavier. Agora, só voltando uma pergunta atrás, Sidney, que você fez menção aí que os espíritos não marcam data, é um engano afirmar isto, porque esta frase ela pode ser retirada da obra de Kardec fora do contexto geral em que Kardec a colocou. E nós temos, para entender a situação, nós temos que estudar todo o capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, que é o título do último livro que Allan Kardec lançou no dia 6 de janeiro de 1868, um ano e pouco antes de desencarnar, no qual ele insere de sua própria autoria a teoria da presciência, que é a mediunidade de profecia. E lá ele coloca claramente os pontos, as prerrogativas ou os pré-requisitos necessários para que o médium ou o espírito tenham, sim, a condição de vislumbrar o futuro, não é? E entre essas condições, que são duas, mas que na realidade se resumem a uma só, porque uma está diretamente associada à outra, ele claramente coloca que tanto o médium quanto o espírito comunicante, para revelarem o passado, eles têm que estar suficientemente desmaterializados. Ou, por outra, eles têm que estar devidamente espiritualizados o suficiente para enxergarem mais além. Tal como o homem, segundo Kardec, que sobe no alto da montanha e é capaz de vislumbrar todo o horizonte em torno. Às vezes, centenas de quilômetros em volta do alto da montanha, enquanto aquele homem que está no pé da montanha, no vale, na rua da cidade, ele só enxerga as casas próximas, não é?